Eu sei que você está ansioso para Brasil e Noruega de daqui a pouco. Eu gostaria muito de falar do Antonelli nesse vídeo, mas eu vou deixar para depois, vou deixar para um outro momento, porque temos que falar do vencedor, temos que falar de Charles Leclerc, temos que falar do GP da Grã-Bretanha, que aconteceu agora há pouco. Vou gravar esse vídeo mais rápido, porque afinal de contas temos um jogo de Copa do Mundo acontecendo às 5 da tarde. Vamos ver se eu consigo publicar esse vídeo antes das 3, porque depois disso o algoritmo não vai entregar mais nada a não ser Copa do Mundo. Então, o Leclerc tem que agradecer ao Max Verstappen por essa vitória e agradecer ele mesmo. Na verdade, eu quero ser justo com o Leclerc. A gente criticou muito o piloto monegasco nas últimas semanas por causa do desempenho dele, com erros, com inconsistências, com aquele lance dele mostrar um ótimo desempenho em treinos, mas na corrida ele fracassar. E no final das contas eu tenho razão. Para variar, eu tenho razão. Nem sempre eu tenho razão, mas dessa vez eu tenho, porque eu e mais metade do mundo civilizado que acompanhava a Fórmula 1 já tinha plena convicção de que o problema estava no próprio Leclerc, que era ele quem tinha que verificar o que ele estava fazendo de errado, fazer um ajuste da sua forma de condução de carro, parar de culpar os outros, parar de culpar os freios, que a grama era verde, que o asfalto é cinza ou qualquer outra coisa que estava acontecendo e que eventualmente a gente sentia no discurso dele nas últimas semanas aquele tom de vitimização, sabe? Nada dá certo comigo, mas a culpa não é minha, a culpa é de qualquer outra coisa. Até que o Leclerc nessa semana admitiu que a culpa era dele. Durante o final de semana do GP da Grã-Bretanha, ele deu uma entrevista dizendo que ele parou de seguir os padrões do Lewis Hamilton, e eu concordo, acho que cada piloto tem a sua forma de buscar os ajustes de carro, buscar a sua melhor condição de dirigibilidade, e ele voltou para os padrões dele. E aí, aparentemente, isso deu certo, porque uma coisa é certa, o Leclerc, apesar do Hamilton ter um bom único treino antes do sprint quali, conseguir a pole na corrida sprint, chegar em segundo na corrida sprint, o Leclerc entregou um excelente desempenho na classificação que valia, e na corrida ele foi dominante. Antes da brincadeira do safety car, ele estava com mais de 20 segundos de vantagem, numa vantagem que era consistente e que talvez, só talvez, ele até poderia ser ameaçado pelo Antonelli, que estava com pneus mais novos, mas até então ele estava abrindo essa vantagem e nada dava a entender que ele poderia perder essa corrida por conta de um fraco desempenho dele ou da própria Ferrari, que aliás é outro ponto de observação. Se for pegar pelo que aconteceu com a Mercedes e pela consistência do ritmo da Ferrari, está mais do que provado que esse carro tem excelente ritmo de corrida e já está, assim, não paro e passo, muito próximo ao que a Mercedes entrega. O que ainda falta para a Ferrari é a tal da potência de motor nas retas, porque a gente viu nos embates, por exemplo, que o Hamilton teve com o George Russell e com o Max Verstappen, que esse carro da Ferrari não consegue ainda dar conta das retas, das longas retas, que é onde precisa ter a entrega maior de potência, ele ainda não consegue entregar. Mas em ritmo de corrida é um carro que já está no nível muito bom. Então, soa meio injusto a gente falar que o Leclerc tem que agradecer ao Verstappen e ao problema que ele teve e a entrada do safety car, ou mérito ou crédito da vitória, porque, afinal de contas, o Leclerc foi dominante ao longo do final de semana. Ou pelo menos onde interessava, que era a partir do quali de sábado. E é importante para o Leclerc essa vitória, muito importante. Primeiro, para ele dar uma resposta para os críticos, porque nós massacramos esse piloto nas últimas 3 etapas e não foi de graça, não foi à toa. Acho que o Leclerc tem essa consciência de que realmente o seu desempenho não estava dentro dos melhores e que a posição dele ainda na Ferrari não é das mais cômodas. Ele está bem atrás do seu companheiro de equipe, e o Lewis Hamilton está se colocando como um candidato ao título, hipotético candidato ao título, e tem uma desvantagem de aproximadamente 30, 32 pontos em relação ao Antonelli. Então, para o Leclerc era importante ter essa vitória, muito importante. Além disso,
é importante para confirmar aquilo que muita gente suspeitava, que a Ferrari realmente tem um carro para tentar brigar com a Mercedes. Outra evidência de que a Ferrari está sim se elevando ao título mundial esse ano, foram os recentes comentários do Toto Wolff. No final de semana ele insinuou que a Ferrari estaria gastando demais com as atualizações do carro, aí vai o Fred Vasseur dar uma resposta dura para cima do Toto Wolff dizendo: "Ah, porque quando são as outras equipes elas são geniais, quando é a Ferrari a gente está manipulando o sistema". Significa que Toto Wolff sentiu. Eu quero gravar sobre a Mercedes ainda nessa semana, desse problemático final de semana que a Mercedes teve em Silverstone, mas claramente a Mercedes está sentindo a Ferrari se aproximando, o que é uma chancela de que realmente esse carro está bem concebido. Então, o Leclerc com essa vitória ajuda a confirmar isso, é a segunda vitória da Ferrari em 3 corridas, e principalmente a vitória é importante para o Leclerc no contexto pessoal, no contexto competitivo. Ele mostra que ainda tem, sim, condições de liderar essa operação da Ferrari, ele mostra que ele tem condições de vencer corridas, ele mostra que ele tem condições de entregar um ritmo consistente onde realmente importa, que é durante a corrida. É claro que ele foi beneficiado pelo safety car do Verstappen, foi, mas poderia ser diretamente prejudicado, porque afinal de contas, se tivesse largada em verde, em ritmo normal, ele poderia ser ultrapassado ou pelo Russell ou pelo próprio Hamilton. Mas aí o diretor de prova decidiu entregar aquilo ali que vocês viram. Oh, meu Deus! Michael Masi de tempos em tempos volta para atormentar as nossas almas, né. Que foi aquela decisão da direção de prova, né, de deixar terminar em amarelo. Olha só que coisa. E as regras foram modificadas para que isso não acontecesse. Mas o diretor da prova da Grã-Bretanha entendeu que assim seria legal. E no final das contas, foi um GP da Grã-Bretanha que, na maior parte do tempo, e isso também prova que o Leclerc merecia vencer a corrida, na maior parte do tempo foi meio monótono. Tinha sim algumas ações em pista, a gente teve boas disputas, mas vocês pouco ouviram falar do Leclerc ao longo da corrida. Essa talvez seja a prova cabal de que ele estava predestinado a vencer a prova, mesmo com o Antonelli tirando vantagem dele do meio para o fim, por conta também das dinâmicas de troca de pneus e até mesmo pelo, como que eu vou dizer, pelo desempenho da Mercedes, que, gente, não é um carro horroroso, é um dos melhores carros do grid, é o melhor carro do grid ainda, mas, mais uma vez, a Mercedes teve problemas de confiabilidade. E o Antonelli, tal e como a gente já estimava, tendo seus problemas, perdendo a sua vantagem em pontos por conta de problemas mecânicos que hipoteticamente poderiam acontecer. E o George Russell é outro que deu muita sorte, né, porque também teve problemas ao longo da corrida, teve microfuro de pneu, teve que parar mais vezes no box do que o esperado e ainda assim chegou em segundo, né. Até nisso, até essa influência desse safety car acabou resultando em algo positivo para o piloto britânico. E o Lewis Hamilton, que chegou em terceiro, que eu acho que está no lucro por aquilo que o Hamilton entregou ao longo da corrida, ele que não estava com um bom ritmo ao longo do final de semana, também foi beneficiado de alguma forma com o problema do Verstappen, e talvez o grande beneficiado desses 3 continue sendo o Russell, porque ele ainda está na vice-liderança do campeonato mundial. Foi uma prova ok, teve seus momentos de emoção, gostaria que tivesse esse final um tanto quanto inusitado e diferente, mas o diretor da prova não quis assim. E esse é o resumo, pelo menos dos principais pontos do GP da Grã-Bretanha de 2026 da Fórmula 1. Prometo que ao longo da semana eu vou dissecando essa corrida, apresentando mais detalhes sobre as ações em pista, fazendo uma análise de outros pilotos e de outras equipes, né. Alguém precisa comentar sobre o Vale do Nada que a McLaren se meteu, vamos comentar sobre Gabriel Bortoleto, que teve o seu melhor resultado na temporada, chegou em 8º, ele é responsável por todos os pontos da Audi neste ano e ficou atrás, obviamente, daquela equipe que eu considero a quinta força, que é a Racing Bulls, mas para os críticos do Bortoleto tá aí, né,
Estamos já com mais de 1/3 da temporada e ele capitalizou tudo para Audi. Então, ao longo da semana, se a Copa do Mundo deixar, eu vou dissecando sobre esses outros temas da Fórmula 1. E, por favor, deixa o like nesse vídeo, tá? Deixa o like, porque em época de Copa do Mundo, o algoritmo do YouTube não entrega qualquer outro tipo de conteúdo, porque as outras pautas pouco importam, fica só valendo aquela do Mundial, até porque a FIFA pagou mais pelos patrocinadores do algoritmo. E porque vocês estão no todo direito de ficar acompanhando apenas e tão somente futebol. Dito tudo isso, vai Brasil! Contra o Haaland e contra o Odegaard. Vai ser difícil, né, gente? É isso. Se você gostou do que viu nesse vídeo, se inscreva no canal, dê o like, compartilhe o conteúdo, clique na sineta e é nóis. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a atenção até aqui, um grande abraço para todo mundo e até a próxima.